imobiliária, né, de ativos, enfim, e estou até hoje fazendo aí algumas coisas nessa área de gestão de ativos. Então, é uma área que nós temos uma cidade, né, uma capital que você tem bastante ativos ociosos, né? A gente pode tem um colega que diz, você sabe quem é o maior proprietário de imóveis em Salvador? Aí eu fiz assim, quem é? Ele fez assim, é um rapaz chamado Aluga-se. E é verdade. O nome dele é Lugas, né? É, pô, E é aquela placa verdade, tá. você passa pela Pituba, você passa pela Paulo VI, né? Dentro da Pituba, você passa pela Itaigara, você passa pelo comércio, você passa pelo centro da cidade, né? Você tem uma grande fachada basicamente viva com placa de aluga-se ou vende-se. Então, é uma verdade o que ele diz, né? A gente precisa ter realmente uma política que traga, né, alguma forma de incentivo para que a gente venha retomar, né, um pouco dessas ocupações, enfim, determinados setores. Tem até alguns programas que foram desenvolvidos para algumas regiões pelo município, né, que é aquele programa do Renova Centro, né, que você tem ali a Sim, parte do centro histórico de sim, Salvador, ali comércio, em que você tem realmente um benefício se você fizer ações de retrofit, em aquisições, enfim, coisas que podem estar lhe trazendo um benefício para você estar trazendo aquela pujança que já teve o comércio, né? O isso é bem comércio já foi o interessante você tá centro. falando. Tava lá hoje em uma reunião, lá no comércio, e perguntando, pô, como é que o cara ainda vem pro comércio aqui? Meu amigo, aí eu fui pro escritório, a reunião, a sala, né? Que coisa mais linda, bicho. Que vista é aquela? O mar, aquela, né? Em frente ali ao elevador Lacerda, que o Sim, escritório é lá. Foi Ah, até no Sem Infra, né? Até ele falei antes da reunião. Então, assim, a coisa mais linda do mundo. E eu percebi que do jeito que você falou, eles estão fazendo essa revitalização, tentando, assim, melhorar essa visão, né? De distanciamento que se criou em relação ao comércio, né? sim. Hoje você tem algumas proprietários ali que já fizeram alguns, né? Alguns retrofit para o prédio, como você falou aí, né? Se você reparar, você disse que ele está todo novinho, então ele foi retrofitado, né? Então você tem ele todo vitrô hoje, então você tem basicamente essa vista linda ali para o mercado modelo, né? Para a Baía de Todos os Santos. Você tem ali o próprio prédio da Cidade da Música, né? Ao lado também, acho que se eu não me engano, é o arquivo público, se eu não me engano, né? Ali logo próximo também foi outro que foi revitalizado. É, Atrás também está sendo construída alguma coisa ali atrás da Cidade da Música, se eu não me engano, também está sendo construída alguma coisa. Eu sempre vejo ali, mas ainda não sei o que é, mas eu sei que estão fazendo uma revitalização, né? Também fizeram uma revitalização ali na praça, na Conceição da Praia ali, fizeram até uma obra ali que foi ficou finalizada excelente ali em ali. frente ali às lojas de Ficou bem pesca, mais enfim. organizado, estacionamento, tudo era bem complicado ali aquela área, né? Ficava bem confusa. E aí ele ficou. O comércio como um todo, realmente, eles estão metendo mão e tá ficando bonito. Assim, o município em si, né, porque eles decidiram colocar as suas secretarias, né, no próprio comércio. Então você vê hoje tem uma ocupação de setores da prefeitura ali no comércio. Isso é legal, traz vida, né? No passado teve um programa que trouxe algumas universidades, se eu não me engano, e Sim, terminou lembro. ocupando o comércio, enfim, Correto. eu tenho alguns projetos aí, né, em andamento para a área do comércio, né, que tendem a trazer uma nova vida para o comércio, né? Você já tem algumas coisas adjacentes ali que estão ganhando vida, né? O próprio Rua Chile, o Tira Chapéu foi reformado, tem restaurantes bem bacana, né? Tem o edifício Dorges ali que também ficou super lindo, né? Na Rua Chile ali. Você tem o Fazano, você tem o Fera, você já tem alguns imóveis ali que Sim, já sim. deram uma cara nova, né? Você Total. tem uma pavimentação, né? A parte do Pelourinho ainda ficou ainda desassistida, ainda tem É. coisas a fazer ali bastante, né? Mas aí você sobe pro Carmo, você começa a voltar de novo para esse pensamento de uma revitalização do centro histórico. Então você tem as pessoas adquirindo, né? Tem muitos artistas O, que estão o, adquirindo lá. o Carmo é mais visitado hoje pelo baiano, né? Pelo soteropolitano, do que
o Pelourinho, Sim, né? sim. Eu lembro de levar as pessoas no Pelourinho quando vêm me visitar de outros estados, e aí eu levo, mas quando chegam lá com aquela vista do Carmo, né, ali, aqueles restaurantes, ali é fantástico, pô, e tá bem... E tudo isso aí, né, de, por exemplo, que Flávio está falando, ele é extremamente essencial para um pensamento de liquidez e valorização imobiliária, né? Exatamente. Porque uma Perfeito. coisa está intimamente atrelada. Perfeito. Para todo o processo, como você disse, que o maior proprietário hoje de Salvador é o Aluga-se, é um cara chamado Aluga-se. Quando você entra com esse processo de revitalização, você vai fazer âncoras indo para lá. Farmácias, supermercados, restaurantes, como você falou. Perfeito. E aí você vai crescendo, né? A gente chama esses âncoras, né? Atrações. Aí vai vindo um residencial, vai vindo um hotel e a coisa vai novamente acontecendo. Tem lugar que vai faltar placa. Você vai procurar, onde é que É. tem um canto aqui para alugar alguma coisa e não De certa tem, porque, forma, é bem né? interessante o que você falou, Fábio, porque era um ângulo que, por incrível que pareça, eu tenho algum tempo na área imobiliária, mas não era um ângulo que eu tava imaginando assim de forma mais coesa, como você trouxe o raciocínio, né? É uma política pública, né? A parte de infraestrutura, fazendo essa revitalização, trazendo essa metodologia e faz um favorecimento para a área privada, né? Ou seja, você vai fazer a valorização exponencial do metro quadrado. Claro, claro. Isso e trabalho em conjunto, né? Você não tem como trabalhar, né? Distante disso, né? Estão diretamente ligados. As receitas vêm de tributos, né? Do município. E quem paga esses tributos é o empresariado. Então, tá diretamente. O privado tem que estar ali, Correto. né? A gente tem que ter essa preocupação, né, do todo, quais são as ligações que nós temos, né? Não é simplesmente dizer, ah, não, deixa lá que o investidor vai comprar e vai fazer isso. Não faz. Pode acontecer? Pode, né? Em alguns lugares em específico que você vê o capital chegar lá e fazer toda uma transformação sem a força, né, do ente público. Mas também você vê muito Dificulta muito, do outro realmente. lado, né? Correto. Você vê também que, assim, às vezes quando o ente público entra, ele termina ajudando bastante, né? O privado ele termina sendo menos engessado para conseguir mais agilidade para fazer as coisas, mas o público, quando ele caminha junto com o privado, termina funcionando muito bem, né? Porque eles basicamente, inclusive, são os deliberadores dessas coisas, né? As licenças, as taxas, a segurança, né? Tudo isso, enfim, a própria estacionamento, né? O zoneamento, zona azul, enfim, isso tudo vem basicamente E parceiros eternos, né? Porque o corporativo ele vai dar emprego, que é o que o público impulsiona geralmente, né? Para a gente ter um social melhor, né? E ele tem que estar realmente fazendo essas parcerias e ajudando o empresário. Isso aí é um fato que eles têm que estar mais juntos, né? Com programas que cheguem até o pequeno, o micro, o médio empreendedor, para ele entender que pode dar a mão ao setor público e conseguir avançar, né? Isso aí a gente... Perfeito. Você tem. E aí, andando ou caminhando junto a isso, você começa a ver que o dinheiro ele começa a ir para esses lugares que estão sendo favorecidos ou que estão, assim, organicamente trazendo essa conexão, né, como se fosse um imã. Então você tem hoje áreas de Salvador, né, que você tem um boom imobiliário, né, e você tem vou dar um exemplo aqui, saindo um pouco do centro histórico, né, que o Carmo realmente ele é um fato diferenciado. Eu adoro ir ao Carmo, acho, assim, como Acho ele soteropolitano, enfim, eu adoro, eu acho bonito, tem sol restaurantes, maravilhoso. você é bem atendido, enfim, tem uma vista bacana. Mas você tem, por exemplo, o Horto, né? O boom imobiliário que passou, o Horto recente, enorme. né? Foi. Assim, a gente que frequentava, não sei se vocês frequentam, Sim, não que eu seja também. barista, mas não sei se vocês frequentavam o de passagem no passado. Sim, ali, sim, sim, né? sim, com Que certeza. era basicamente vazio, né? Desocupado ali, você iam as pessoas que gostavam. Ia a comer turma um acarajézinho ali, dominó, tomar uma cervejinha, pronto. bater um dominó.
Tem uns amigos que moram ali. Vou dar até um abraço pra Carlinho. Mora ali do lado. E você tem hoje uma região, assim, você teve o Pepe que chegou ali, né? E é Você, fantástico aquilo ali, né? Porra. você tem, que é um centro gastronômico, você Exato. tem o próprio posto ali da entrada, né? Que também o proprietário fez uma Delicatesse revitalização maravilhosa do enfim. posto Pois ali. é. Pega um japinha de vez em quando Pois ali. é. Top. E a galera que frequenta você ali é vê, massa. você vê o que é que como traz em cadeia, né? E aí, em paralelo a isso, no próprio shoppingzinho, no centro comercial ali onde tem o de passagem, você terminou, aí tem um restaurante ali, Racletos, enfim, não me lembro os nomes, mas hoje você já tem outras coisas ali, hamburgueria, né? Um queijo suíço, se eu não me engano, né? Aí você tem a Drogazil que abriu ali, aí você sobe mais, tem outro centro gastronômico ali, onde tem os restaurantes ali, tem outra hamburgueria, aí tem uma pizzaria. Então você terminou dando ocupação, né? Aquela área ali que é uma área basicamente ainda esvaziada, vamos dizer assim, praticamente de passagem, porque os prédios antigamente estavam todos alocados lá no topo do Horto, na Valdemar Falcão, Exato. né? E a própria Valdemar Falcão, né? Que antigamente tinham alguns prédios e que hoje você tem uma colônia de prédios e que trouxe também esse crescimento. Você tem farmácias, você tem hoje um shopping, né? Tem um mallzinho ali onde tem restaurante, acho que Verte, se eu não me engano, ali atrás do Monvé ali, né? Daquele condomínio Monvé, você tem um mallzinho ali que você tem também tem alimentação, tem, enfim. Então você começa a ver esse crescimento em cadeia que ele vem trazido, às vezes, organicamente, por algum, não por política pública, porque aí não foi política pública, mas Sim. por estar também numa área meio que estratégica e tal, aí tem alguns, enfim, tem alguns investimentos ali também ao redor, né, que você vê, tem hospitais que nasceram ali naquela região, então termina trazendo também toda uma cadeia de empregados, de servidores, enfim, né, prestadores de serviço que às vezes querem estar próximo do seu trabalho, né? Isso termina, eu falo por mim, porque eu terminei me mudando para próximo do trabalho. Então, a cidade tem crescido muito, né? E a gente Tem que otimizar, né, o tempo, né? tem que passar a otimizar. Então, esse mercado imobiliário, apesar de cíclico, né, a gente já teve alguns momentos de baixa do mercado imobiliário, estamos voltando a um mercado de alta de novo, né? A gente vê alguns lançamentos na cidade que não víamos no passado, né? A própria algumas construtoras grandes aí que estão fazendo lançamentos aí no próprio Ondina ali, né? Em imóveis conhecidos, né? De nossa infância aqui de Salvador, em que vão se transformar em residenciais, né? Hotéis que foram O Otto, né? Se vendidos, não me né? engano, Salvador. O Otto Salvador Praia Hotel, né? Que já está Todos pronto, já tem estão gente todos estão morando, viraram. né? Então todos aqueles ali estão virando como os prédios da Rua Chile viraram, Fazano, enfim, e Fera, enfim. Um exemplo, Isso perdão. pode Um continuar. exemplo que você deu aí de uma revitalização, né? Pô, a prefeitura revitalizou a orla, Piatã não tinha, cara. Passava ali, pô, achava. Aquilo me incomodava, né? Pô, uma área dessa, tão linda tal, e meio que abandonada, meio que triste. Os caras meteram mão, foi um empreendimento atrás do outro. Perfeito. Coisa fantástica. Aí volta aquele tema que a gente falou no início aqui, que nós três falamos, né? Que ele está agregado ao sistema, né? Eles andam em paralelo, eles são assim, congruentes, né? Você tem eles ali, se tem sinergia, o crescimento vai chegar, entendeu? É O verdade. crescimento vai chegar. Se você requalifica a Orla, que é um excelente projeto, se eu não me engano, é um projeto de Adriano Mascarenhas, eu acho. É que estão fazendo ali pelo Piatã, A parte da aquela Orla toda, ali, né? aquela parte Piatã ali. Francisco falou sobre isso. Eu acho que é de Adriano Mascarenhas o projeto, né? Até um O amigo. homem sabe tudo, viu, Márcio? Tá vendo você? Não, tá em outro É, nível. monstro. Mas, rapidinho, eu vou aproveitar que ele é economista, vou fazer a pergunta aqui, que não quer calar. Keynes ou Mises? É, Ó,
Tem que essa você vai responder. Você pediu um bocado de outra coisa. Essa, Keynes ou Mises. Até porque eu posso também dizer, muita pouca gente não vai entender totalmente as perguntas. Keynes. Keynes? Eu acho. Ah, perfeito. Então também não vou. Se ninguém precisa entender, nem de um lado nem de outro. Porque para não casar. É política, gente, aqui agora, né? Economia, quando você vai para um caminho de uma metodologia de economia, você tem uma visão e uma outra metodologia, outra visão. Mas nada demais. Eu tô brincando aqui para fazer um pouco de. Keynes é aquela economia mais o Estado indutor, correto? Assim, eu não sigo muito essa É um pouco, né? Que você regra pega dos numa pensadores e regra tal. assim, Porque tácita, né? Aquela coisa. nem sempre funciona. É, você vai pegar tipo assim, no geral, você vai em Keynes, né? Porque o Mises é mais aquela economia extremamente liberal, né? Eu acho que não funciona. Aí entende? tem um meio Então, termo que você fica mais ou menos. eu diria que eu ia no pensamento Flávio Gama, sabe? Perfeito, Essa melhor coisa, então. Logicamente que você tem, os pensadores são os pensadores, né? Você a como gente tem economista, vários você tem economistas. autoridade, meu amigo, de falar isso. Por Com todo certeza. o seu caminho, por toda a sua experiência, toda a sua experimentação e conhecimento, você também tem como traçar teorias, correto? Claro. Sua visão de mundo. Eu digo isso sempre, né? O equilíbrio, ele é o que faz o negócio funcionar. Você não pode ser muito extremista, Nem de um lado, nem nem do de um outro. lado nem do outro, porque senão não funciona, né? Nós vivemos numa sociedade, a própria relação aqui, saindo dessa questão de sociedade, mas a própria relação, né, empreendedor e público, ele tem que ter equilíbrio, né? Se você começa a dizer que não, tem que ser só dessa Não forma, pode. né, o Não tem empreendedor começa a sair, né? Em compensação também, se o público também deixa muito, né, ele termina também perdendo um pouco ali do controle da situação. Correto. Então, eu acho que tem que, assim, nós temos até um dado importante recente, né? Você, até por ser um podcast assim que fala um pouco de empreendedorismo, né? Em 2024, nós tivemos um recorde em demissões voluntárias, se eu não me engano, em torno de 8,5 milhões, alguma coisa assim registrado, né? Tá aí nos dados aí. Tô falando, mas, assim, pode ser que minha biblioteca aqui esteja... Não, perfeito. Mas Um dado que eu não. eu falo que assim, e aí quando você vai olhar, por que essas demissões, né? O que é que reflete isso, né? Assim, qualidade no trabalho, insatisfação salarial, né? Novas oportunidades, né? Enfim, tem uma gama de coisas aí. Dentre que idade, pelo que eu li na época, né? Tinha alguma coisa entre 18 e 24 anos. E aí a gente já entra um pouco naquela seara da geração Z, né? Tem alguma coisa disso aí, não é da minha época não, mas tem alguma coisa aí das leituras que eu sempre vejo, que tem uma geração mais nova, né? Que Sim. eles já não aceitam tantas coisas. Já então vem mudando, né? A você visão. tem que ter um certo tato com essa juventude, essa geração nova que está chegando dentro dos negócios, né? Então, eles não são tão aceitadores, né? De qualquer coisa As coisas estabelecida. como no passado, né? Então, você termina, aí você olha esse dado e você diz, peraí, né? Então, se nós tivemos isso, mas esse povo está indo para onde? Né? Não, estamos falando de 8 milhões e meio de pessoas, né? Estou falando do número que eu lembro, mas pode ser menos ou mais. Mas estamos falando aí de 8 milhões de pessoas. Esse pessoal está indo todo para onde? Não é Está possível. ficando que- ocioso, desempregado, realmente? O que está acontecendo? Tem Ou- alguma coisa ou economia informal que não tá conseguindo pegar? Porque eu Aí- acho que é mais por aí. Pois é, aí você Ah. vai lá para a parte dos dados, né, do Sebrae, e você diz que tem, aí você vê lá que tem um aumento considerável no crescimento do empreendedor, sabe, de geração de novos CNPJs. Então, aí Deve você tá indo começa pra a lá. ver MEI, É a galera né, do meio, com certeza. Parte digital muito microempreendedor, forte. parte digital. Influenciador, Enfim, por aí vai. Aí você começa a fazer um link, Porque não tá tão formal isso, né, Paulo? Não Então, tá. isso é um fato. não tá. Isso é um Pelo fato. menos não para É. mim. Pode ser até que Não, tenha gente não- que esteja mais. Mas quando eu para falar disso. Quando eu aí, falo mas- até formal, eu falo da seguinte forma. Tipo assim, não tá tão difundida a melhor palavra.
não tá, deve ter algumas coisas já escritas, algumas coisas já assim estudadas, mas não tá tão difundido, entendeu? É isso que eu Sim. quis dizer. Não tá tão aberto. Você vai lá ler um jornal e vai já tá assim, como eu falei de Keynes e Mises, né? Então, Que já é uma coisa já que estabelecida, né? Já ficou lá, então qualquer um pode falar sobre o assunto, entendeu onde eu quis chegar? sim. Nesse prospecto agora que você trouxe, realmente é uma novidade, tá novo, tá dinâmico, né, esse processo. As pessoas, a mentalidade delas, os desejos. Hoje, por exemplo, as pessoas, vão trabalhar aquela questão de 8 horas por dia, peraí, aí tem, hoje a pessoa já se questiona bastante. Você entrou num tema bem importante aí, né? A pandemia trouxe várias mudanças, né? Eu tô falando porque, assim, eu trabalhei categoricamente na pandemia, né? Dentro da minha área que eu atuo, eu tive que trabalhar Muito, basicamente né? todos os dias e muito. Qual foi o maior desafio, assim, nesse período? E o desafio geral, né? Você como consultor comercial, reunindo habilidades consultor aí de empresarial. economista, Empresarial. fez MBA em gestão de projetos, fez finança, quer dizer, não Conhecedor é... profundo da parte imobiliária. Exato, não é Nem chegar, tanto, mais vou me aprendiz lançar no do que... mercado como consultor Olha, agora, ele é- quanta coisa vai Ed, fazer que reunir. Ele é aprendiz, ele vai responder essa pergunta, mas já vou colocar outra. Depois você explica a gente BTS, viu, gente? Pra vocês aprenderem o que é um Build Suit. Meu amigo aqui, que entende um pouco só, ele vai explicar pra gente com exemplos Coisa práticos. boa, coisa boa. A pandemia, ela terminou trazendo esse modelo de trabalho, né, que é essa questão do híbrido, do home office, né? Nós não estávamos assim, vou até contar uma experiência que eu tenho, assim, uma vivência que eu tenho aqui, não vou dizer o nome da empresa, porque não é daqui, Tá. Certo. é uma empresa de Fique fora, tranquilo. internacional, mas que eu terminei convivendo com eles, né? E a metodologia deles está difundida, todo mundo sabe qual é, né? Mas tinha um amigo que trabalhava lá, e toda vez que eu viajava a São Paulo, eu ia para lá, né? Encontrar com ele e tal, enfim, e ele sempre me convidava para ir lá. Vem aqui, a gente almoça aqui perto e tal. E a cultura deles era bem diferente, né? Era aquela cultura de que você não precisa estar no escritório para estar produzindo. Sim. Então eu chegava lá, você tinha as pessoas jogando videogame, as pessoas dentro dos salões de jogos, É uma visão de as startup, né? pessoas de... Não, é uma multinacional dessas grandes da área de Só que ainda assim tecnologia. atrelando. É E bater. ela, assim, as pessoas na varanda, né? Happy hour. Bem legal. E eu ficava olhando assim e dizia, diferente. Muito diferente, assim. De Pra o tudo que eu que a já gente tinha, já Roupas viveu. informais. pra o que eu já tinha vivido. Isso aí, tal. isso aí. E que eu já tinha vivido aqui, muito diferente, assim. Eu sou relativamente jovem, tenho 40 e poucos anos, 43 anos recém-feitos aí no final do ano passado. E, assim, naquele momento, né, aquilo me soou, assim, muito diferente do que eu já tinha visto. Eu dizia, isso funciona? Né? Porque você é um paradigma, Assusta. Aí ele falava assim, ele dizia assim, funciona. Ele é dessa área e ele dizia assim, funciona da seguinte forma. A gente recebe aqui, cada um tem suas responsabilidades. Você recebe o seu projeto aqui ou sua demanda com o seu prazo. Você tem X dias para resolver. Se você resolveu antes, você tem uma certa folga ali. Se você não resolveu antes, você vai ter que negociar como é que você vai resolver. Né? E, em paralelo a isso, entendeu-se, assim, eu acho que para eles, que aquele ambiente, né, era muito mais confortável do que aquele ambiente formal, corporativo, mais de que leve. sente aqui, o horário é tal, faça assim, bababá. Então, eu acho que funciona, porque muitas empresas passaram, inclusive, Até a essa utilizar essa metodologia. Eu Sim. falo mundo afora, tá aí É. difundido. Verdade. Né? E a pandemia trouxe isso para as outras empresas que ainda não estavam com essa Essa perspectiva, visão, né? essa Essa visão. perspectiva, é verdade. Né? E você teve aí da área de saúde, você teve da área de tecnologia, que já existia isso, né? Você teve de área comercial, você teve e-commerce, inclusive, da parte de varejo, né? Farmácia, que é um varejo, mas também entrou na jogada, né? Você tem hoje
difundido os aplicativos de cada aplicativos pra farmácia. pedir. Você basicamente, eu pelo menos eu faço isso. Eu vou comprar alguma coisa na farmácia, eles já dão um ganho que você já tem um desconto se você compra pelo aplicativo, Sim. né? E aí você compra a mercadoria e você chega lá e só coleta. Hoje, eu falo porque alguns que eu uso é assim, você às vezes nem precisa perder seu tempo na farmácia. Você compra, ele já lhe avisa, ó, está pronto para coleta. Acabou. Você passa lá, chega lá, Pegou. só assina seu tiquezinho que você está coletando Já foi. e já Quer ver uma foi. coisa muito bacana que está sendo ainda pouco, né, difundida, mas o pessoal tá entendendo que é um serviço excelente, teleconsulta, né? Hoje, eu tiro para meu irmão, tem 3 filhos. Ele não tem uma consulta, ele tem que sair, pô, o tempo que ele gasta, dependendo do que seja, ele faz uma teleconsulta, a médica vê, né, não tá tocando no paciente, né, na criança, mas já tem a experiência o suficiente para garganta, é isso, tá sentindo o quê, tal, e você tem ali, passa a receita, já dá o diagnóstico, e isso é fantástico, É perfeito. né? E E a assim- pandemia também trouxe muita coisa boa, como você está colocando aí, nesse sentido, lógico, né, E gente? assim, aí entrando no lado imobiliário, né? Pegando o gancho da pandemia. Sim. Não tenha dúvidas que algumas empresas tiveram algumas dificuldades. Sim, sim, Porque verdade. se a empresa de varejo teve com a falta do presencial, eu falo que eu tenho amigos tatuadores, né? E o lockdown foi um negócio Nossa, absurdo, né? terrível. Então, você teve ali meses e meses em que as pessoas que viviam daquele dinheiro do dia a dia, eu tenho amigos que são donos de loja, eu tenho amigos que são representantes, né? Enfim, tudo aquilo trouxe um novo modelo, né? Foi uma pancada, Um personagem que ninguém conhecia, de surpresa, basicamente. verdade. Então, e não tenha dúvidas que na área imobiliária também teve Sim, isso, porque teve. você tem toda a parte de construção, ela é feita fisicamente, né? E muita gente é ali naquela produção construtiva, então você termina tendo também um impacto grande, né? Não tenha dúvidas. E assim, teve a grandes própria- corridas também, né? Isso aí. Todo mundo que morava apertadinho no apartamento, que só ia dormir o tempo todo. Não, eu vou ficar 1 ano, 2 anos, eu quero uma casa, eu quero, Pronto. né? Eu quero um espaço melhor, eu vou pro Isso aí. interior, de lá eu trabalho. Então, assim, realmente foram mudanças bruscas. O que ele falou aí é super importante. Você teve um price up aí, né? Uma valorização nos imóveis, principalmente no litoral, Sim, né? sim. Porque muita gente quis sair do centro O maior urbano. recorde de venda de imóvel. Porque eu tenho uma startup que trabalha com essa parte imobiliária. Depois eu vou conversar sobre isso com você vai entender melhor. Depois daqui. A série histórica, Sim. as maiores que foram nos anos da pandemia. Você acredita nisso? Foi exatamente nesse movimento Olha aí. que Ed Justamente. falou, que você está falando agora. O boom se eu não me engano, eu li alguma coisa na época que o Airbnb, né, aumentou os seus números de aluguéis, assim, né? procura, né, Gigantesco. absurdamente. Ó, que bacana aqui, ó. Ivan Santana, esse aqui é o carioca aqui, ó. Primão. Minhas consultas da agência de viagem são 99% online. Isso aí. Ele cria, né, viagens, levam a galera pra... Sim. E 99% online, quer dizer, isso aqui é um dado muito bacana. Hoje a tecnologia... Abraço, meu querido. Valeu, primo. Um abraço, Ivan. Obrigado aí pela participação. A tecnologia, ela chegou para ficar, né? A gente não tem como negar mais. E, assim, Verdade. e é um caminho sem volta, né? Como outras coisas assim que vocês podem ver aqui que está dentro do mesmo setor de tecnologia, o carro elétrico, né? O híbrido, o smartphone, né? Tem coisa pior do que o smartphone. Estação de trabalho aqui. Hoje em dia, basicamente, tem gente que nem no computador, mas está pegando alguns dias. Aqui, ó. Fica o dia todo responder e-mail, né? Misericórdia. É isso aí. Ô, É isso Flávio. aí. Então, Flávio, eu vou falar mais algumas perguntas aqui do telespectador. Gente, eu falei de Keynes e Misses, somente. Aí Tatiane Costa, minha amiga, boa tarde, obrigado por estar vendo aí nosso podcast. Valeu, Tati. Nosso entrevistado e nosso amigo Flávio Gama. Flávio,
o Brasil tá indo pro buraco ou ainda dá pra virar o jogo? Tá vendo? Aí eu falei, pô, não tem nada a ver com isso. Eu falei de Keynes e Mises. Ó, Tatiana, né? Tatiane Costa. Ni ou na? Tatiane. Tatiane. Tatiana, eu não sei lhe responder isso. Sinceramente, assim. Tem outros economistas aí mais estudiosos Principalmente nessa área. da verificação da macroeconomia, no ramo político, não né? tenha dúvida. Assim, macroeconomicamente falando, a gente também não tá tão ruim, eu acho, sabe? A nossa economia é uma economia bem diversa, né? Logicamente, a gente sofre bastante impacto, assim. Eu tô falando bem superficial, eu não sou estudioso da área de economia como alguns economistas. Você pode pegar gente aí do DIEESE, enfim, de outros órgãos aí que são mais estudiosos. São coisas... Mas eu tô falando o meu sentimento, tá? Olhos vistos. Né? Olhos vistos, justamente. Mas, assim, a gente precisa apenas de pequenos, a depender da visão, né, de alguns ajustes, eu acho. Mas a nossa economia é uma economia que tem tudo para ser uma economia bacana, legal, né? Precisamos de alguns ajustes aí dentro do processo, né? De qualquer sorte. Da parte política, enfim, não vou entrar nesse mérito, não precisa. Política fiscal, monetária, enfim, você tem aí uma questão que a gente precisa, nós que somos meros mortais aqui, que vivemos aqui na parte não estamos no clero. Com certeza. Né? A gente precisa... Brasil é um país difícil de empreender, historicamente, né? Não é um político ou outra que alterou, piorou. A gente acha que sim, mas é como você disse. Historicamente, o Brasil já é um país com certa dificuldade, né? A visão de mentalidade empreendedora, ela não tá lá só de assim, eu vou ter uma ideia. O fazer ainda exige um esforço grande, assim, o risco, né, Brasil, não é de quem é partido, já vem de décadas de dificuldade. Assim, falando um pouco, assim, se a gente pegar um pouco pela Bahia, né, nós somos um estado grande, né, geograficamente falando. Né? Então, muito grande. Nós somos uns 6 ou 7 estados, dependendo isso mais cedo, não foi? De quem você coloca. Eu já trabalhei com alguns distribuidores que eu tinha que rodar a Bahia para visitar. Sua carteira é Bahia. Nossa Senhora. Eu já fiz isso. 5.000 quilômetros no mês e roda e não para e vambora. Eu trabalhei como E agradeço, né? Conheci cada cidade linda, maravilhosa. Perfeito. A Bahia é linda. Trabalhei como representante uma época, né? Chegar a ser um representante, que eu era funcionário dessa empresa, da área de alimentos e bebidas, na área comercial. E eu, durante um período, a pedido do meu chefe, na época, eu fui tirar férias de um colega, em que ele ficava na região de Feira de Santana. E ele fazia de Feira de Santana até Juazeiro, né? Boa. E de Feira de Santana até Mimoso do Oeste, que hoje chama Luiz Eduardo Magalhães. Sim, então, verdade, Mimoso do Oeste, era verdade. Sim, eu viajava muito, assim, rodava de carro horrores. E eu dizia... E assim, coisas que eu não conhecia muito. Não tinha essa rodagem. Né? E aí que você começa a ver como é vasto o nosso estado, assim, e tem uma diferença, assim, uma distância grande, assim, quando você sai um pouco da capital e você vai viajar pelos interiores, aí, pelo semiárido, enfim, aí você vê realmente uma certa distância, assim, sabe? Uma distorção. Não, total, mudança de cenário, é uma coisa bem louca. Basicamente isso aí, mas é bem colocado aí o que o Ed falou. Mas vamos aproveitar que a gente está no reinvestimento imobiliário, viu, minha gente? E eu quero agora entender como vocês, entendo um pouquinho, mas ele vai nos explicar agora o que é um BTS. Com uma prática, e deu um exemplo prático, porque assim, estamos muito confortáveis, a gente foi para falar de economista, meu irmão, porque ele é economista, fala de economia, tem que puxar aí essa volta agora para o imobiliário. Entrando nessa área imobiliária, né, falar um pouco disso aí, até eu sei que o tempo também já está se exaurindo aí, mas... Não, a gente tem tempo um pouquinho aqui, uns 20 minutos ainda. Tá bom ainda, fique à vontade, você ainda vai explicar algumas coisas da gente. O que é que hoje algumas empresas utilizam aí no mercado, né? Assim, esse formato de BTS, que é um formato de uma construção ajustada, né? Então você tem... As farmácias fazem muito isso, né?
pelo que eu sei, supermercado também, né? Eles fazem muito esses formatos de BTS, que é basicamente você como proprietário, né? Eles lhe entregam o projeto, eles dizem assim, você tem um imóvel, um terreno, algo, né, em algum lugar, e que é de interesse potencial, né? Que é de interesse potencial e ele vai sugerir a você ou propor a você, né, um projeto já orçado e adequado para aquela loja, vamos dizer assim, e você vai construir ou aceitar, né, a proposta dele para você construir com uma remuneração já pré-acordada. É basicamente isso, não é nada mais do que isso. Aí você vai ter aí um prazo que você vai acordar aí entre as partes de quanto tempo até para você ter essa remuneração ou esse retorno do seu investimento. Então o BTS nada mais é do que isso, é um que se chama construção ajustada, né? Você construir de acordo com o projeto do seu locatário. Basicamente, o seu locatário. As operações hoje, muitas operações de supermercado grandes é assim A hoje. maioria, esses A maioria, atacados, sim. a mais- Eles maioria. não compram o terreno, nem fazem a construção, eles já podem comprar. Não é que não compram, né? Não é uma regra não Não, comprar. isso aí. Mas para expandir de forma saudável, né, financeiramente falando, eles falam o seguinte: ao invés de eu investir 40, 50 milhões de reais dentro de uma construção e compra de um terreno, eu vou lhe pagar aqui 600, 700, 800 mil de aluguel ou uma porcentagem da operação. O cara entra na operação, geralmente dizem melhor, dependendo também da marca. Eu acho que você vai entrar no risco de liquidez, né, Fábio? Sim, sim. E aí ele pega esse dinheiro, 50 milhões, e vai expandir, vai exatamente investir dentro da sua operação. Com esse mesmo raciocínio as farmácias fazem, né, É Fábio? isso. É mais ou menos assim. É o que eu vejo dentro desse mercado, né? O seu negócio, vamos dar um exemplo da farmácia, né? O seu negócio como dono de farmácia não é ser dono de imóvel. Você não é imobiliário. Só olha o puxe. Você- Não, você só pode puxar, puxa pra ele, Ed, você consegue. Você já não foi. é você não é um imobiliário. Deixa eu só. Então, é muito melhor você dispor desse caixa de investimento, né, para a operação do seu negócio do que você imobilizar. Total. Você transforma muito mais, né? Retorno em cima, né, do que você imobilizar, como você deu o exemplo aí. Você vai botar lá 50 milhões, quanto você consegue transformar esses 50 milhões, né, em produtos e comercialização dos produtos que são do seu core business, Exato. entendeu? E assim sucessivamente. Eu não sei hoje se o modelo da... Porque hoje, não sei se vocês devem saber, logicamente, mas a McDonald's, né, ela basicamente hoje ela é a maior imobiliária Disney, né, do mundo, né? Dizem que ele enriqueceu não com hambúrguer Isso aí. valendo centavos de dólares na década de 50, assim, 60, eu não- mas comprando terreno. Pronto, perfeito. Exatamente fazendo essa É operação. isso aí. Ela arruma um locador, ou ela arruma Na um verdade, locatário, É, e ela, como locador, ela diz: olha, eu tenho uma área, certo? O projeto custa tanto. aí você paga o Você projeto. vai. Basicamente. Aí eu não sei como são as entrelinhas, não conheço, confesso a você que não conheço. Estou falando aqui o que o mercado, rádio, peão, informação de mercado de rua Sim, diz, né? sim, Mas sim. que é mais ou menos dessa forma. A McDonald's hoje ela escolhe o ponto, diz o lugar, ou é aquela unidade ali que pode ser aberta. E aí vai lá, pega o investidor investe, né? E ela fica recebendo o aluguel. Exatamente. Num Fora terreno. outras coisas que deve ter mais, Sim, né? Que os de insumos, se eu não me royalties. engano, são próprios distribuídos pela própria Exatamente. empresa da McDonald's, os royalties, referente à própria marca também. Enfim, aí tem uma gama de coisas que aí só no ipsilitre do contrato para entender como é que funciona. Mas é basicamente assim. O Isso. supermercado nada mais diferente É. do que isso. Né? Que é As lojas você- americanas fazem isso hoje, essas lojas de departamento em Sim. geral, as grandes Os farmácias. como você atacados, trouxe, imagina você pega aquele estoque todo em atacado que você tem ali. Né? Você vai construir um mercado desse, você vai gastar lá, sei lá, X milhões de reais. Que você pode estar transformando isso em estoque vendável. Exatamente. Então é muito melhor alguém constrói, você bota um prazo,
né? E se você estiver fazendo isso, logicamente, com uma empresa sólida, né? De mercado, é um negoção também para o locador, né? A Exatamente. depender, logicamente, das condições de acordo entre as partes, né? Qual é o percentual de aluguel, qual é a rentabilidade que tem, qual é o prazo que você vai ter dentro desse contrato. Então, você vai ter uma garantia de locação, se for uma empresa sólida, uma empresa com muitos anos no Sim. mercado, que tenha, enfim, uma forma de lhe garantir que certo e garantido não existe nada nessa vida, Verdade. né? Nem a própria vida. A única coisa certa e garantida que a gente sabe é que a gente vai morrer um dia. Essa né? O conversa resto- tá me dando a ideia de fazer uma plataforma, sabe? Uma plataforma de BTS para poder ligar os terrenos, ligar os investidores e ligar as marcas. Isso seria uma boa, viu? Isso seria uma Aí, boa. já olhando os aspectos regulatórios, já olhando as questões de finanças automatizadas com IA, para poder realmente verificar se aquele aluguel estaria dentro da substancialidade da operação, ou o contrário, né? Se o cara vale a pena realmente fazer com que esse investimento seja feito para o outro, para ele poder botar o dinheiro lá. Porque tem métricas também que o Sim. cara, quando verticaliza toda a operação, até acaba ficando melhor, né? Tipo, ficar mais barato, a operação mais enxuta, e tem também a questão da estratégia. Muitas vezes ele não quer terceirizar uma operação, mas no geral, olha que plataforma bacana. Terreno, imóvel, Você marcas, grandes marcas, geral, tudo e dinheiro, ó. é Triangulação mais ou boa. menos isso, assim. Assim, onde é que está o X da questão de tudo, eu acho, né? É a conectividade. O que é que a internet trouxe? Verdade. Né? Se você for voltar para os primórdios lá, todo esse avanço que nós temos, né? Tudo está relacionado à conectividade. Você conecta, né? E traz sinergia entre as pontas. Você termina gerando algum tipo de resultado. Né? A internet ela trouxe isso. Você passou a ligar Márcio e Ed, que estão no Brasil, né? Com Flávio, que está na Inglaterra. Essas pessoas podem se comunicar e compartilhar informações imobiliárias. Inclusive, e você pode saber quanto é o metro quadrado de área construída nos Estados Unidos e quanto é o metro quadrado de área construída em Serrinha, aqui na Em Bahia, tempo real, né? em tempo real. Tempo real. Verdade. Né? E aí vou para um tema mais até direcionado para vocês, assim, da parte de investimentos imobiliários. Né? Você pode conectar o próprio investidor. Exatamente. E Que é é- totalmente nosso interesse. Na verdade, o ponto de partida, quando a REN nasceu, foi com essa intenção. Eu tenho uma empresa, que é a Flower Incorporadora. Hoje nós estamos especializados no ramo cemiterial, que é imobiliário. Ok. Entendeu? Hoje a gente já está fazendo Que é a única- desenvolvimento de 20 cemitérios hoje, está lá no sul da Bahia, ganhando força, agora uma tração mesmo aí. Muito bom. Um mercado assim, pouco conhecido. É pouco conhecido, Pouco e conhecido. hoje basicamente 98% dos municípios estão com os seus cemitérios colapsados. Superlotados. Colapsados em termos de falta de licenciamento ambiental. O que quer dizer isso, né? Falta de adequação com sua drenagem, né? Com o chorume caindo para o aquífero, né? Indo para a rua, inclusive. Sim. Tem cidades próximas aqui, eu vou fazer igual você, não pode nem falar o nome, porque a gente está em negociação, Claro. mas que tá com o necrochorume saindo na estrada, na rua. Então imagine o nível que tá. Eles não conseguem ter informação concisa, correta e assertiva de quais pessoas estão dentro daqueles túmulos, porque tem muitos túmulos de décadas lá, gavetas, aquelas mais antigas, que não tem identificação, irmão. Como é que tira as vagas? Eles vão exatamente, não tem vaga, eles tiram esses que não são conhecidos e vai botando no lugar. E aí se perde a memória das pessoas, Sim. né? Então, tô falando essa parte assim para você entender um pouco. Eu ia falar de cemitério, até lhe perguntar algumas coisas. Agora Que você falou também certo, é que o cemitério, aí o tempo ficou apertado. Mas o que eu quis dizer é, então essa incorporadora, além de cemitério, ela também faz loteamento, faz condomínios. Já fez uma operação com o supermercado, a gente está querendo entrar com mais força nessa parte, né, Beauty, que é o BTS. E a REN, o que é que ela vem fazer? Ela vem desafogar o que essa incorporadora não faz, que é a venda digital. Se especializar de forma, Perfeito. tá entendendo? Intensa e imersiva em algo que está muito descentralizado. Vender digitalmente, criar funis de venda, como você vende um e-book, como você vende uma roupa, vender terreno, vender imóvel. Entendeu? Claro que o ciclo da visita vai ter, né?
Em paralelo a isso, a gente tem uma startup de inteligência artificial voltada à parte imobiliária. Nós hoje conseguimos, nosso software, ele consegue pegar demanda no Brasil, por exemplo, potencialmente aqui na Pituba, se você for analisar um 2 quartos, quantas ofertas de 2 quartos semelhantes tem aqui na Pituba? Aí ele vai exatamente olhar ao redor qual é o potencial de compra para esses 2 quartos. E aí vai fazer uma parametrização. Consegue, inclusive, o seguinte: o cara acha que Pituba e Amaralina estão do lado, mas não necessariamente eles dividem semelhanças Claro. socioeconômicas. Até o IPTU é diferente. Exatamente. Só Muito. que aí, Pituba, eu vou falar assim, Pituba, um pouco ali uma parte do Taigara já divide uma certa semelhança. Sim. Então, o que acontece? Aí, na hora do algoritmo fazer a análise, ela não vai pegar o potencial do Amaralina. Claro. Ele vai pegar onde tem a semelhança, entendeu? Dentro de outra poligonal. Só um pouco para você conhecer também um pouco da nossa história. Legal, isso é importante. E aí o reinvestimento imobiliário ele chega exatamente para poder fazer essa venda digital, centralizar isso, ganhar escala com isso, né? Vai desafogar muito a incorporadora porque está se preocupando, como você sabe, fazer condomínio, fazer loteamento, fazer venda dos seus projetos, mas crescer construindo. Alguém tem que Isso é legal. Se desovar você isso. conseguir, É, Márcio, se você conseguir junto a isso, né, colocar dentro do seu negócio também, né, porque a venda ela passa por um momento registral. exatamente, que aí é fazer exatamente essa parte. E aí se você conseguir que isso esteja essa sincronia e sinergia com essa parte de Registro. documental e registro. Só para eu lhe dar uma que informação hoje já tem agora. notariado, né, já funciona bem. Já está então, tem uma parte digital já funcionando. Pega uma API para colocar. Daniel, inclusive, é sócio também da startup, né? Sócio da Perfeito. incorporadora e da startup, que a gente chama de ok, TES. ótimo. E aí o que acontece? Essa startup, ela está fechando esse processo para poder digitalizar toda a parte de documentação, agora, nesse momento, já voltada para o financiamento. Existe um agente nesse processo que é o correspondente imobiliário. Perfeito. E ele faz esse trabalho de forma indireta, né? Parte documental. O banco terceirizou esse serviço. Exatamente. Então aí Somente a caixa. saiu a resolução que a gente pode digitalizar o processo e a gente está fazendo. Perfeito. Então, ao invés de a gente, né, como correspondente imobiliário, eu, dentro da minha plataforma, digitalizo a parte de financiamento. Então, hoje você tem 251 bilhões de financiamento anual, no caso, assim, somente para imóveis novos. Perfeito. Então, aqui ainda tem a parte de usar, tem um monte de coisa para a gente entrar. Então, assim, se a gente consegue um market share, não tem ninguém, não há ninguém fazendo isso de forma, não tá bem descentralizado, né? Os correspondentes imobiliários hoje são milhares, né? Hoje você tem essa parte de, assim, e aí voltando um pouco para isso aí que você está falando, né? Que é super, e assim, a escalabilidade de um processo, disso, entendeu? Que é o que a tecnologia trouxe, esses aplicativos trouxeram. Você tem várias pessoas se conectando ao mesmo tempo e você também oferecendo o seu produto a várias pessoas ao mesmo tempo, né? Que isso que é o interessante. Então você pega ali hoje, engraçado, eu estava lendo um negócio ontem sobre essas questões de influência, né? Influência, esses influenciadores digitais, Sim. assim. E você pega ali, aí eu lendo uma reportagem falando justamente dessa questão de a marca pega, né, ou determinado produto pega aquele influenciador digital, assim, tal, no modelo tal, o perfil dele tem que ser assim, assim, assado. E aí a marca diz, antigamente eu consegui chegar naquele público, eu gastava X milhões de reais, porque eu tinha que fazer vários canais de comunicação, vários, desde televisiva, outdoor, um marketing mais específico, rádio, enfim, né? Eles disseram, hoje a gente faz isso canalizado. A gente pega aquele influenciador que a linha dos seguidores deles é de X a X de idade, perfil tal, feminino ou masculino, ou enfim, e ele faz o anúncio de uma vez só, onde ele dissipa isso para 2, 3, 4, 5 milhões ao mesmo tempo, num canal onde é basicamente visto pelaquela pessoa obrigatoriamente. Porque hoje ainda tem o push, né? Que se você escolhe aqui que aquela pessoa você quer receber notificação, tudo que aquela pessoa na faz, hora. ele pim,
tocar. Toca no seu celular. Então ele disse assim: hoje eu quero fazer um anúncio voltado para o cara tomar um suco de laranja com hortelã. Nas minhas filhas, tô dando um exemplo, Sim, logicamente, sim. né? Sim. Para não gerar nenhum tipo de propaganda direcionada. Tá. Mas hoje eu quero fazer um suco de laranja com hortelã direcionado para meu público réu. Vai lá e bota aí, eu vou fazer isso para ele publicar às 12h30. 12h30 eu vou pegar a maioria dos meus seguidores no horário de almoço, provavelmente fazendo os seus pedidos, e esses pedidos vão vir acompanhados de um suco de laranja com hortelã. O exemplo que ele deu não foi esse, tá? Sim, Na matéria, sim. mas foi mais ou menos isso. Então, assim, tem muita coisa hoje com a conectividade. Eu costumo dizer assim, até o slogan da minha consultoria que é Connecting Business, porque Oh, que legal. na verdade não é você não precisa logicamente ser o melhor, né, em tudo, né, até porque você não vai conseguir ser, né, mas você precisa saber fazer bem algumas coisas e principalmente você conectar as pessoas interessantes e que saibam fazer as coisas. Né? Você vai ter, como você falou no seu aplicativo, né? Você vai ter o desenvolvedor, você vai ter o cara do comercial, você vai ter o cara que gera os melhores leads, Exatamente. você vai ter o melhor cara que faz o pós-venda. Então, você basicamente está fazendo o quê? Uma conexão de clientes com sua equipe. Então, você não precisa ser o melhor desenvolvedor de software, você não precisa desenvolver isso por você. Né? Você precisa saber conectar as peças certas ao xadrez. Exatamente. Então, eu digo isso sempre, né? Porque eu acho que tudo gira, né? Assim, até acho que já está meio próximo de encerrar aí. Eu acho que tudo gira em torno da conexão. Eu estou aqui por causa de uma conexão. Verdade. Concorda comigo? Então, Plenamente. basicamente é isso. E a gente não consegue saber tudo. A gente basicamente vai aprendendo, né? No dia a dia, todo dia muda. As coisas são muito mutáveis hoje, né? E muito rápidas. Então, as informações estão chegando ali todo dia de uma forma que hoje é isso, amanhã já é isso. De Você novo, entendeu? amanhã é 2 isso. Você entendeu quando iniciou o podcast? Ela disse: meu amigo, trocou 2 palavras. Eu falei: vai ter assunto pra gente ficar 10 horas aqui de relógio conversando. Você tava meio. Esqueça. Aí eu vou pegar esse gancho e vou dizer uma coisa aqui, ó, que eu gosto dele. Adoro. Pra encerrar. Fale. Tem já ouviram falar Fale de... isso e vou deixar a palavra pra você falar também. Já vá, fale o que você tem que falar e você tem que deixar aquela mensagem, meu amigo. Porque tem muito telespectador que tá te olhando. Que Nesse link aí que você falou, né, que as coisas vão assim. Aí, Ariano Suassuna, ele, numa entrevista dele, ele disse assim: como é? O bom de passar é ruim de contar, né? E eu fiquei, rapaz, o que esse cara quer dizer com isso? Aí um emprego bastante bacana. Aí fiquei, rapaz. Aí fiquei pensando, aí depois fui olhar o que é que ele queria dizer. No final aí ele disse assim: se você começa o dia, né? Cara, e aí, como é que tá? Aí o colega você fala: passei. O cara pergunta: você passou o ano como, amigo? Passei, Márcio, o ano. Pô, meu ano foi lindo. A passagem de ano, dia 1º foi assim, o segundo foi assado. E aí, chega no 4º dia, o cara nem lhe ouve. O que é que ele quer dizer com isso? Que você precisa trazer, né, novidades, basicamente. Assim, num outro sentido, ele também quis dizer que as pessoas, infelizmente, estão acostumadas a querer ouvir coisa ruim. Né? Infelizmente é um vício. É né? um vício hoje. A má notícia, ela gera lead. Isso é o uma que gera verdade. notícia. É o que gera Não, mais é verdade. audiência, né? Isso. Como você tá E falando. assim, ele quis dizer isso também, né? Mas ele também depois disse assim: mas não é só isso. Eu quero dizer que a gente precisa estar sempre atualizando, trazendo novidade para as pessoas terem interesse de nos ouvir.
né, de conversar conosco, de estar trocando informações, que é basicamente essa linha do que você falou. Então a gente começa conversando sobre uma coisa, mas vão gerando outras informações, e essas informações vão gerando conhecimento para você, conhecimento para mim, e a gente termina desenvolvendo um bate-papo, ou uma conversa, ou uma história, né, em que termina ficando interessante para todo mundo, inclusive para os ouvintes. Sim, que estão aqui nos hoje ouvindo. foi uma aula. Então, assim, aí mais para finalizar, você quer que eu fale sobre Faz o sua processo, mensagem enfim. para Então, final. Não, pode ser o que agora é livre. Então, Realmente assim, vai finalizar, as eu pessoas estão me queria- assistindo e eu quero que você dê uma mensagem eu- para essas pessoas. eu Você queria olhando para aquela câmera ali. agradecer, eu queria, logicamente, agradecer aqui a Ed Amácio, né, a vocês, ouvintes aí, telespectadores aí que estão aí. Não sei se estão vendo ou se estão ouvindo, que às vezes está ouvindo e às vezes está vendo. os dois, verdade. né? Às vezes está no trabalho só com fone. o ponto, né? E ouvindo, mas agradecer a vocês aí pela participação, dizer que o que eu falei aqui é um pouco do meu aprendizado, mas eu, logicamente, não sei nada ainda, né? Continuo nesse Essa trabalho busca, de né? aprendizado, essa busca aí de troca de informações, né? Agradecer a Daniel também, que foi que não sei se ele tá ouvindo hoje aí ou se ele tá aí É provável. Ele era para estar aqui na mesa com a gente, viu? Mas tá, não Mas corre. agradecer a ele também, né? E dizer que as pessoas, voltando um pouco para o que eu disse, né? Se preocupem um pouco em fazer o bem, né? Eu acho que a gente precisa começar a trazer para a população, né? Para a nossa sociedade em si, essa vontade de fazer o bem para as pessoas, para o próximo, sabe? Ter um pouco de educação, tratar melhor, sabe? Enfim, isso retorna, sabe? Assim, eu sempre procuro fazer o bem. E todos os dias eu já acordo, ajudo demais, assim. Perfeito. Minha mulher às vezes fala assim, meu filho, você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, não sei o quê. E você já tá ajudando esse fulano aqui, mas deixa ele. Não, eu tô fazendo o meu. Não tô preocupado, sabe, Márcio e Ed, se vai retornar. Enfim, não tô preocupado com isso. Eu continuo fazendo. Meu espaço tá lá, Com guardado, certeza, não tenha né? dúvida lá no céu. Eu vou fazendo isso todo dia, Fazer o bem sem querer nada em volta, porque eu sei que quanto mais no colégio militar onde eu estudei, a gente tinha que entrar em forma todo dia. Sabe o que é entrar em forma, né? Sim. A gente ficar lá em forma todo dia. Algumas vezes, quando chegava muito cedo, tinha que bater continência para hasteamento da bandeira, né? E onde a gente ficava em forma no pátio, lá no colégio militar, né? Quando os oficiais estavam lá no microfone e tal, botando a gente em forma e fazendo algumas ações, tinha uma placa, né? Pintada assim no peitoril do primeiro andar, do térreo pro primeiro andar, e dizia assim: a palavra convence e o exemplo arrasta. Perfeito. Isso estava lá, e você vê como foi uma coisa que me marcou tanto, Sim. que eu falo isso até hoje, né? Ainda não falo com meu filho porque ele é muito pequeno, mas em um determinado momento eu vou chegar para ele e vou dizer a mesma coisa, porque isso é uma verdade. Não adianta você pregar, não, eu sou o cara que faço o bem, e você não faz o bem. Não adianta você botar para fora, externar, né? Às vezes ir para rede social, tem gente que vai lá, enfim, posta lá todo dia mensagens de... Mas no dia a dia... Tem que ter coerência, O cara, né, meu irmão? entendeu? O cara vai lá, estaciona na área de deficiente. O cara vai lá, tem uma senhora na fila, o cara, infelizmente, tá usando a fila de prioridade e não tem o mínimo cuidado de, né? Ou tá sentado num espaço reservado a algum tipo de deficiência, ou idoso, ou prioridade, e chega alguém e o cara pega o celular e finge que tá, sabe? Tá vendo às vezes, mas tá... Então, assim, o fazer o bem que eu digo é você realmente internalizar isso, sabe? É você pensar no próximo. E assim, eu tento pulverizar isso. A gente está acostumado com... A palavra pulverização normalmente está ligada a agrotóxico, né? Aquela coisa de espalhar, mas não é. É fazer realmente com que o sentimento do bem, sabe? Essa coisa da economia do bem, sabe? Ajuda o próximo, sabe? Faça negócio com seu amigo, né? Perfeito. Por que você, em vez de fazer negócio com seu amigo ali... E tem gente que diz, não vou fazer negócio com meu amigo não, que pode depois virar uma inimizade. Que loucura. Já se fecha, né? Antes de acontecer. Por que vai virar inimizade? Se você vai fazer um negócio com ele, vai fazer um negócio sério, Exato. o acordado, eu aprendi isso na minha infância, o acordado não sai caro pra ninguém. Verdade. Então, meu amigo, faça negócio com ele, ajude ele. Se o seu concorrente está ali do seu lado, né? Muitas vezes ele lhe faz bem. Quem lhe disse que o seu concorrente lhe faz mal?
Tá lhe impulsionando, tá mostrando Você você que você entende? tem que ser Essa melhorar em visão. alguns pontos. Enfim, eu tô falando algumas coisas aqui Ah. que eu sempre faço esse brainstorming comigo mesmo, assim, sabe? Não sou o melhor, tenho um monte de defeitos. Tenho virtudes e um monte todos de defeitos, temos. como todos nós. Exato. Né? E assim, mas eu tento fazer com que isso, e tento replicar isso. Falo isso para minha mulher, falo isso para meus familiares, para alguns dos meus amigos. Né? Costumo dizer que o mais importante é a gente acordar de manhã, né, com a preocupação de fazer o bem. Né? Desde a hora de se vestir, de acordar seu filho, de orientá-lo para levar para a escola, de dar um beijo na sua esposa e orientá-la para ir trabalhar, né? No trânsito. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar, Perfeito, meu que é amigo. essa questão da economia do bem, sabe? De você. Aliás, eu acho que vai ser até uma tese minha de. Estou pensando em fazer algumas coisas aí na área acadêmica, voltar à área Bacana. acadêmica e fazer uma. Como é que eu conseguiria trazer essa questão para uma forma mais pública, sabe? De gerar assim a economia do bem, sabe? As pessoas poderem fazer, se transformar nesse perfil de passar a fazer o bem, sabe? Não fale mal das pessoas, entendeu? Agregue, acrescente, sabe? Ensine, oriente, entende? Ouça um pouco, sabe? A gente infelizmente tem muito problemas assim com os líderes e gestores, né? Às vezes, eu que já passei por muitos também, e às vezes a gente não é escutado, não é ouvido, não tem aquela atenção, não olha no olho, sabe? Então, aquele afago às vezes que o cara precisa, sabe? Errou, sabe? Acertou. Muitas vezes todo mundo precisa disso. Sim, Então, sim, sim. a mensagem que eu queria deixar E foi uma era essa. mensagem, meu amigo, profunda e muito linda. Com Parabéns, certeza, meu irmão. parabéns. Eu realmente, assim, lhe agradeço. O Vamos, papo, agradeço. Flávio, foi Vamos- muito bom, né? Foi linda, acredite, fora da minha expectativa, porque a gente pensa uma coisa e quando chega você traz outras ainda mais profundas. Bacana. Amigo. Gostaria de agradecer os telespectadores que vieram hoje assistir meu amigo Flávio Gama. Eu acho que vocês devem ter percebido a conversa, né? Bastante rica. E eu mesmo aprendi muito hoje. Acredito que vocês também vão aprender. Se puderem, compartilhem, né, esse vídeo. Porque esse tipo de conversa, ela é ampla, né? A gente fala da parte imobiliária, mas aí meu amigo ainda falou da economia do bem, algo que a gente... Gostei, vou estudar um pouco mais sobre isso que você trouxe. E estamos aqui. Precisar de alguma ajuda nesse contexto, tamo juntos, meu amigo. Com Viu? certeza. Seja um agente transformador aí, como o Flávio colocou. Perfeito, É Ed. isso aí. E para Perfeito. pro bem, não Kevin, tem beleza, horário, Kevin? não tem hora. Obrigado, gente. Valeu, mano.